Após essas cifras, quando a gente identifica então a gestante portadora de aneurisma cerebral, muitas perguntas passam pelas famílias, principalmente daqueles pacientes que procuram o atendimento antes de uma eventual ruptura no segmento ambulatorial. Ou seja, o paciente que procura a gente no consultório sabendo que tem um aneurisma cerebral e está gestante e quer ouvir da gente as orientações do que seria o mais esperado para diminuir os riscos de complicação nessa situação. O principal ponto é entender, por exemplo, uma das questões relacionadas à hora que a hemorragia pode acontecer mais comum. Vários trabalhos têm comparado se há maior risco de chance de ruptura do aneurisma cerebral na hora do parto com outras variáveis. O que se identificou é que as alterações cardiocirculatórias são muito mais predisponentes da ruptura do que pura e simplesmente um trabalho de parto via vaginal. Agora, é óbvio que numa situação de um trabalho de parto com um período expulsivo prolongado, uma paciente que nunca teve filhos, que está tendo filho pela primeira vez e já sabe que tem aneurisma cerebral, a gente consegue antever que este parto é um parto que tende a ser prolongado. Então, a partir do momento que a paciente é identificada como portadora de aneurisma cerebral, ela já tem que ser encaminhada para a gestação de alto risco, porque no caso de uma paciente que nunca teve bebê, em teoria, o parto é prolongado, tem um período expulsivo prolongado, aumentando as condições de estresse sobre a parede do aneurisma cerebral e sim, tendo um risco teórico de maior chance de ruptura. Porém, o que se identifica é que as alterações circulatórias que culminam com o terceiro trimestre de gestação, indo até a sexta semana após o parto, é que tem a maior correlação de associação com hemorragia de uma paciente com aneurisma cerebral gestante. E outra pergunta que muitos pacientes fazem é o tipo de parto que deve ser feito. Então, vamos falar do parto cesáreo, vamos falar do parto via vaginal. Uma das ponderações que o cirurgião tem que ter é justamente a quantidade de gestações que a paciente já teve, as formas e características do aneurisma, principalmente porque numa paciente que já teve outras gestações, há uma tendência a que seja um período expulsivo de parto bem menos prolongado. Então pode ser uma opção para esses casos de pacientes que já tiveram bebê, optar pelo parto via vaginal. Porém, em alguns casos, as pacientes optam pelas cesáreas e a gente tem que entender também que a raquianestesia ela é feita com anestésicos e com substâncias que podem diminuir a pressão intracraniana, ou seja, situações que podem favorecer a hemorragia cerebral. Então, quando a gente fala de que a cesárea também é mais segura do que um parto via vaginal, isso também tem que ser ponderado, uma vez que os agentes utilizados na indução da anestesia podem fazer com que haja a ruptura do aneurisma cerebral também, ou seja, é uma situação de muita necessidade de conhecimento da equipe multidisciplinar para optar pela melhor das decisões. E quanto da parte neurocirúrgica, é importante que a gente conheça as características do aneurisma cerebral, principalmente estabilidade, regularidade da sua parede, uma vez que se nós tivermos a condição mais estável dentro da conformidade do aneurisma, há uma tendência menor ao risco de ruptura em relação à hora do parto, fazendo com que nós tenhamos que adotar a conduta de ter o parto e a seguir programar a cirurgia neurológica de tratamento. E é sobre isso que a gente vai falar. Qual o tipo de cirurgia que a gente faz nesses casos? Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.